A paz seja convosco, glória a Deus nas alturas. Quem fala aqui é o homem de Deus, Adalberto Machado. Hoje o homem de Deus vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa meditação espiritual que está registrado no livro do Evangelho de São Lucas. Glória a Deus nas alturas, São Lucas 14:15. Hoje o homem de Deus vai falar sobre a grande ceia, que fala assim a palavra do Senhor. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse-lhe: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou seus servos ide e ver aos convidados, e vinde que tudo já está preparado. E todos uns começaram a escusar, dizendo: Comprei um campo e preciso ir ver. Rogo-lhes que rodou por escudo que não posso ir. E o outro disse-lhe: Comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-lo. Rogo, eis que vos dou por escudo que não posso ir. O outro disse-lhe: Casei e por isso eu não posso ir. Então, voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor, e aquele pai de família, indignado, disse-lhe aos seus servos: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos. E disse aos seus servos: Feito está como mandaste, mas ainda há lugar. E disse ao seu senhor, aos seus servos: Sai pelos caminhos, os valados, e faça entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provaram a minha ceia. Glória a Deus nas alturas. Meus queridos e prezados ouvintes da Palavra de Deus, aqui fala sobre a Santa Ceia depois do arrebatamento da igreja, né? Depois que Jesus arrebatar a sua igreja militante, vai ter uma ceia, das bodas do Cordeiro. Então, essa parábola aqui que Jesus, aqui escreveu essa parábola, ele falou assim: mas bem-aventurado o homem, falou assim, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, né? Aleluia! Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, né? Porque esta ceia, que vai ser da boda dos cordeiros, vai ser só para aqueles que já estão salvos em Cristo Jesus, depois do arrebatamento da igreja. Mas esta parábola aqui menciona sobre o povo judeu. Nós vemos que este homem aqui, ele fez esta grande ceia aqui, que Jesus aqui comparou o povo judeu, que nós vemos que esse homem aqui, ele convidou somente as pessoas da alta sociedade para participar deste banquete. Mas todas aquelas pessoas que eles tinham convidado, eles falaram: nós vamos, Então nós vemos que o povo judeu, eles estão esperando, um Messias que vai nascer no berço de ouro, um Messias rico, que não é o Messias que nasceu na manjedoura, como Jesus Cristo de Nazareno, mas Jesus, o poder está nas suas mãos, A própria palavra de Deus fala que ele é o dono do ouro e o dono da prata. Aleluia. Mas nós vemos aqui também que esses homens não tivessem rejeitado esta grande ceia,
o que seria de nós gentios hoje? Nós não teria esta oportunidade da salvação, né? Porque a salvação só pertencia ao povo judeu. Mas como o povo judeu rejeitaram, né, nós somos, né, enxertados, né, em Jesus Cristo de Nazaré, né? Graças a Deus. Mas nós vemos que ali ainda o homem ali que ele foi convidar os cegos, os mancos, os aleijados, ele falou assim, mas ainda há lugar, né? Então, há lugar para a salvação, né? Para o povo judeu ainda há lugar, né? Então nós vemos que o rejeitado, nós estávamos sendo rejeitado, né? Mas só que esses pessoal aqui, eles deram esta oportunidade para nós se apossar dessa salvação que é em Cristo Jesus. Então eu olho aqui por esta passagem aqui, eu vejo que este homem aqui, ele fez um banquete muito grande, né? Só para as pessoas colarinho duro, né? Pessoas da alta sociedade, né? Ali tinha variedade de comida boas, né? E nós vemos que na hora que ele mandou o seu servo convidar as pessoas já para participar desse banquete, que já estava tudo ok, eles negaram, falaram, não, eu não posso ir, comprou um campo, precisa ver, outro comprou 5 juntas de boi, precisa experimentar, outro falou assim, casei-me, por isso não posso ir. Nós vemos que essas pessoas rejeitaram. E muitas das vezes o ministério do homem de Deus, a rejeição também faz parte do ministério. Nós vemos que Jefité foi rejeitado, Davi foi rejeitado, José foi rejeitado, e foram grandes homens de Deus. E muitas das vezes, por qualquer rejeição, muitas das vezes, nós não queremos mais fazer a obra de Deus. Mas nós vamos estar perdendo muitas coisas boas, né? Porque a palavra de Deus fala assim, clame a mim que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Muitas das vezes o Satanás tem, muitas das vezes, investido forte nas vidas das pessoas para ele rejeitar esta obra que tem muitas coisas boas escondidas, né? Para dar para você lá na frente. Então nós vemos aqui que esse pai de família aqui, ele recupera a sua visão, né? Esse pai de família aqui, ele recupera a sua visão. Ele fala assim, então saia depressa pelas ruas e bairros da cidade e traga aqui os mancos, os cegos, os aleijados, porque em outros tempos, né, o povo gentio ele estava cego espiritual, né, estava aleijado espiritual, estava um manco espiritual, mas só que agora não, né? Nós vemos que quando esse povo aqui eles rejeitaram aqui, né, nós somos enxertados em Jesus Cristo de Nazareno, né? Então eu olho para a recuperação da visão. A nossa visão ela tem que ser recuperada, né? Às vezes está lutando num negócio que não dá certo, às vezes não pode desanimar, não. Aleluia. Pedi, dai-se-vos-á. Buscai e batei-se-vos-á. Por aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que se bate, se abre. Qual é o pai, né? Qual é o filho que pede para o pai, né? Um peixe aí, vai dar uma serpente, não, né? Abriu e falou assim, ora, sendo meu, sabei dar boas dádivas, né? Aleluia, Jesus. Então Deus, ele conhece, né, as nossas estruturas e sabe o tempo certo de nós abençoar, para que nós não se estrague.
porque o pai conhece o filho que tem. Mas só que Deus ele dá melhor ainda, porque às vezes o pai, às vezes ele ainda extrapola um pouco, às vezes dá algo para o filho que o filho não está preparado, e às vezes e acaba trazendo problema muito sério, né? Mas Jesus sabe o momento certo. Então nós vemos que esse homem aqui, ele estava fazendo uma acepção de pessoa. E Pedro ele falou assim que nós não poderemos fazer acepção de pessoa. Nós vemos que ele falou assim, sai, né, pelos caminhos. Falou para o seu servo, sai pelos atalhos, para que a minha casa se encha. A recuperação da visão deste homem. Às vezes, né, não podemos estar focados numa coisa só. Não deu certo? Não, temos que recuperar a nossa visão. Não deu certo aquilo que nós estávamos lutando, porque Deus não permitiu. Aleluia, mas nós temos que recuperar a nossa visão, porque Deus é aquele que está trabalhando aos nossos favor, aos nossos respeitos, né? Então ele falou assim, então aqui aquele homem, quando ele abriu, né, a sua visão espiritual, nós vemos que os cegos tiveram visão, né, os mancos andaram, aleluia, Jesus. Nós vemos ali com, né, a perfeição, né, de manco, cego, aleijado, né, tudo foram beneficiados pela recuperação da visão. É isso aí, meu querido. Quando nós recuperamos a nossa visão espiritual, nós vamos ver, né, as coisas dar certo na nossa vida, né? Nós vamos ver aquilo que está aleijado, que não possa fazer nada, Deus vai entrar com a providência. Aquilo que está cego, Deus vai dar visão, né, para que as coisas venham se encaixar. Então, aquilo que está coxo, né, que não tem jeito, Deus vai trabalhar no impossível e vai ser uma bênção, uma maravilha. Mas a recuperação da visão é não rejeitar ninguém, não fazer acepção de ninguém, porque tudo nós somos filhos de Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus nas alturas. É isso aí.